Bom dia, igreja, paz seja com todos, amém? Nós vamos dar início à Escola Bíblica Dominical, sejam todos bem-vindos, tanto aqui na casa do Senhor, como os que estão em casa, amém? Hoje nós vamos falar um pouquinho de uma história e uma vida da Igreja do Evangelho Quadrangular. Nossa Igreja do Evangelho Quadrangular, ela é uma igreja internacional, né? Então, nós vamos falar um pouquinho aqui hoje da Aimee Semple McPherson. Ela é a fundadora da Igreja Internacional do Evangelho Quadrangular. A Aimee fundou a igreja, ela foi fundada em 1º de janeiro de 1923. Mas antes dessa data, 6 meses antes, que foi em meados de junho de 1922, que Deus tocou no coração dela para ela ter essa visão do Evangelho Quadrangular. Essa visão a qual foi dada para o profeta Ezequiel, que está lá em Ezequiel 1, 4, 5, que depois nós vamos estar conversando um pouquinho mais à frente sobre isso. Para quem está com a revistinha em mãos, é essa estação vermelha, a qual nós estamos estudando, página 62, o início, tá? Então, internacionalmente, foi a Aimee quem é fundadora da Igreja do Evangelho Quadrangular. Aqui no Brasil, a nossa igreja, ela foi fundada em 15 de novembro de 1951, em São João da Boa Vista, pelos missionários Harold Williams e Mary Williams, que era a esposa dele. Então, ele tem toda uma trajetória, ele foi para Poços de Caldas, mas ele percebeu lá que as pessoas não queriam muito de Deus. Foi uma época também a qual veio a televisão, então as pessoas começaram a se afastar da presença de Deus, de não ir mais à casa de Deus por conta desse entretenimento que tinha a TV, que era uma novidade. E daí surgiu o quê? A ideia, acredito eu, que o Espírito Santo tocou no coração dele para serem montadas as tendas, porque a Igreja do Evangelho Quadrangular é conhecida como as tendas. Então, muitos milagres foram realizados através de Deus nessas tendas. São João da Boa Vista ainda se há hoje, a igreja lá, graças a Deus, ainda se tem. E aqui, quando eles começaram, eram tendas. E essas tendas eram cheias, pessoas eram salvas, curadas, libertas, né? Como nós já passamos essa lição, nós estamos aqui falando uma coisa assim bem rápida da história, porque é para fazer o resumo do resumo. Então, assim, se vocês tiverem alguma pergunta, por favor, levantem a mão que a gente para aqui. A nossa irmã Leninha, os pastores que estão aqui nos auxiliam. Vamos lá. A Igreja do Evangelho Quadrangular, ela também tem seus estatutos e seus regimentos, certo? Então, a Igreja do Evangelho Quadrangular, tendo dentro desses estatutos, esses regimentos, eles devem tanto ser obedecidos, como nós também devemos observar todos os estatutos e regimentos de dentro da nossa igreja, principalmente nós como membros e os pastores. Então, eu vou citar algum deles. Primeiramente, nós temos um lema bíblico, né? Eu acredito aí que os irmãos que já entraram em outras igrejas do Evangelho Quadrangular, quando entra, qual que é o lema bíblico? Hebreus 13:8. Em toda a igreja está Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Toda e qualquer igreja que você entrar, tanto internacionalmente como no Brasil, vai estar Hebreus 13:8. Esse é o lema da Igreja do Evangelho Quadrangular, esse versículo. A forma de saudação da nossa igreja, ela tem a forma de paz seja convosco. Essa é a forma a qual nós devemos cumprimentar todos os nossos irmãos.
Então, essa fala, ela é citada lá em João 20, 19. Quem puder, por favor, abra a palavra do Senhor. João 20, versículo 19. Amém? Todos acharam? Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Então, nós vemos aqui que essa citação desse cumprimento foi lá ordenado pelo nosso Senhor. O Senhor Jesus nos ensinou como nós devemos cumprimentar os nossos irmãos, ou a amada igreja. Quando a gente sobe aqui para dar um testemunho, ou falar alguma coisa, nós sempre vamos cumprimentar os nossos irmãos, paz seja convosco. Amém? Aí tem uma outra curiosidade, o aniversário da nossa igreja. Todo dia 15 de novembro de 1951. Essa data, nós seguimos essa data porque foi aqui no Brasil que ela foi fundada nessa data. 1º de janeiro de 1923, ela foi fundada internacionalmente. Mas no Brasil, pelos missionários Harold Williams e Mary Williams, foi dia 15 de novembro de 1951. Atualmente, a nossa igreja tem 69 anos, para a graça do Senhor. Este ano, vamos completar 70 anos. Amém? Temos também o hino oficial, né? Esse hino, ele é de autoria da Aimee, né? Ela quem escreveu, porém, há uma versão brasileira. Essa versão brasileira foi composta, né, pelo Adiel A. Oliveira. Então, eu vou citar aqui para vocês tudo que fala esse hino. Ele é um hino do quê? De vitória, né? Então, a Aimee, pensando, ela dava, através desse hino, quando a gente louva ele, né, a gente verifica que realmente ele é um hino de vitória, um hino que impulsiona nós irmos levar a fé, levar uma palavra de salvação. Então diz assim: eia, salvos, avançai, nada de temer, vamos firmes batalhar, prontos para vencer. Vai conosco, ó general, nosso bom Jesus, ele nos dará vitória pela cruz. Avante, pois, e sem parar, o evangelho anunciai, o evangelho quadrangular de Deus, o nosso eterno Pai. Pois Cristo salva o pecador, para que seja um bom cristão. Cura também a sua dor, qualquer doença e aflição. Com seu poder quer batizar, do céu virá para nos levar. E com ele nós havemos sempre de reinar. Vamos templos levantar por todo o Brasil, a pregar sem descansar, nosso rei gentil. Vamos, missionários ser, todos nós, transmitindo com prazer de Deus a vós. Olha que coisa linda, né? Quando às vezes estamos aqui na igreja, todo mundo reunido louvando, nós, às vezes, não prestamos atenção em cada frase que é citada a este hino. Mas olha, quando a gente começa a ler e a gente presta atenção, avante, pois, né? Ou seja, não temas, vai, faz, porque Deus é conosco, amém? Então, esse é mais um dos estatutos da nossa igreja, o hino. Depois, voltando aqui um pouquinho, sobre a visão, que na verdade, nós vamos falar sobre alguns emblemas que tem na Igreja do Evangelho Quadrangular. Mas antes mesmo, a gente volta só um pouquinho lá nos 4 rostos que Ezequiel
através da profecia que o Senhor mostrou para ele em visão, os 4 rostos. Esses 4 rostos têm um significado, então nós vamos citar cada um deles. Primeiramente, mostra ali a cara de um boi, depois a cara de um homem, de um leão e de uma águia, né? Se a gente falar só assim, fica uma coisa, nossa, boi, águia, leão, né? Um reino animal, o que é isso, né? Mas aí eles têm a sua significância. O boi, ele vem como a cura, né? O boi traz ali nele a cura. O boi tem um significado, vou ler aqui para os irmãos, e está assim, ó, na revistinha. É o emblema que significa o ministério de Jesus de cura para o corpo. Usamos também o cálice, na nossa bandeira está o cálice, né, que representa o símbolo da cura divina, como causa de uma ordem. Isso está lá relatado em Tiago 5, 14 e 15. Vamos abrir, por favor? Tiago 5, 14 e 14. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e este faça oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E, o 15, a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, serão perdoados. Nós vemos aqui que o Senhor Jesus, nessa citação aqui em Tiago, nos mostra o quê? Fala que é só para chamar o pastor quando o irmão é da igreja do Evangelho Quadrangular? Não. Ele fala que se há alguém doente entre nós, nosso vizinho está doente, nosso vizinho teve essa aceitação que nós falamos, olha, quer que eu peço para o pastor dar uma passadinha aqui para a gente orar pela sua vida? A partir do momento que ele falou que sim, então nós vemos aqui nesse versículo que o pastor vai lá orar, vai ungir ele com óleo, e olha o que vai acontecer. A oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, serão perdoados. Glória a Deus por isso. Então, aqui nessa representação do boi, que na nossa bandeira está como um cálice, ela representa a cura divina. E a cura divina, ela é para todos, desde que todos aceitam e recebam isso. Não adianta também eu querer que levar o pastor, o irmão, e se a pessoa não quer receber, então, infelizmente, a gente nem vai até orar, mas já fica difícil. Mas a partir do momento que ela abre o coração e ela recebe, aí ela é liberta e perdoada. Essa é uma citação aqui da simbologia lá do boi. Então, todas as vezes que vocês verem algum estudo falando sobre o boi, ele representa a cura. Depois, nós vamos falar da face do homem que apareceu para Ezequiel. Essa face do homem, ela é representada como a salvação. Então, a salvação chega para cada um de nós, mas o Senhor Deus mostrou a Ezequiel esse rosto de um homem para mostrar que havia salvação para o homem. Na nossa bandeira, ela está simbolizada como a cruz, está em vermelho, e este é o símbolo da salvação. Depois, nós temos, o Ezequiel teve a visão de uma face de um leão. O leão representa aqui que nosso Deus batiza no Espírito Santo, né? E esse batismo, ele é representado na nossa bandeira, nosso símbolo, pela pomba, né? E
a cor amarela, tá bom? Depois ele viu a águia. A águia aqui na nossa simbologia é representada pela coroa. Então tem lá a cor púrpura, ou lilás, ou roxa, é onde nos ensina que Jesus em breve voltará. Essas são as visões que foi dada a Ezequiel. Dentro dessas visões, Aimee trouxe o evangelho quadrangular baseada nessa visão de Ezequiel, onde ele viu essas 4 faces: o boi, o homem, o leão e a águia. Nós estamos aqui falando, então, que Jesus salva, que Jesus batiza no Espírito Santo, que Jesus cura e que Jesus em breve voltará, certo? Tudo isso que nós estamos falando aqui foi inventado por um homem? Foi inventado pelo pastor Divaldo, outros pastores? Não. A Igreja do Evangelho Quadrangular, ela foi fundada pela base bíblica. Todo os regime, todo estatuto interno foi a criação do homem. Toda a base espiritual da nossa igreja está na base bíblica. Então eu gostaria que nós abríssemos aí a Bíblia em João 3,16, que nós temos aqui como Jesus salva. Então, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este é um versículo é um versículo de salvação, é um versículo a qual afirma que Jesus salva. Ok? Alguma dúvida até aqui? Vocês estão compreendendo? Então, tá bem. Amém. Depois, nós temos lá, Jesus batiza no Espírito Santo. Está em Atos 2,4, vamos todos abrir? Em Atos 2,4 diz o quê? E todos ficaram cheios do Espírito Santo. Vamos ler aqui na íntegra. Atos 2,4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Glória a Deus. Então, seguimos aqui para a segunda instrução, que Jesus batiza no Espírito Santo. Foi o pastor Divaldo que inventou isso? Está lá em Atos 2,4. Quando alguém te contestar, você fala, mas está em Atos 2,4. Jesus que enche todos com o Espírito Santo. Não sou eu, não é você. É Jesus que nos enche com o Espírito Santo. Depois, vamos lá novamente. Jesus cura os corpos. Estamos baseados aqui em Tiago 5,14. Novamente, vou repetir esse versículo que nós já lemos ele, mas vamos ler de novo. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Como eu falei aquela hora, Jesus, ele é o Jesus que cura. Então, todo aquele que está aberto a receber essa cura divina, só ele crê em Jesus que ele vai receber a cura divina. Então, mais um dos nossos... Obrigada. Mais um aqui dos nossos símbolos que Jesus cura. E depois o último, Jesus voltará. Está lá em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Essa palavra é maravilhosa, né? Porque nós vamos estar lá nos ares. Quem quer ver eu lá nos ares? Eu lá, o Senhor Jesus com os braços abertos. Quem aqui? Ninguém quer me ver lá?
Você quer? Você não quer me ver, irmão? Glória a Deus, nós estamos juntos, juntinho lá, vendo Jesus. Amém? A gente brinca assim, irmãos. Mas é uma verdade. Quem ficar aqui para ver alguém subir, misericórdia, né? Mas vamos lá. Por que a gente não quer ver o irmão subir? Jesus voltará. E baseado nisso, está biblicamente registrado em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Glória a Deus. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Glórias a Deus. Nós vemos aqui, então, mais uma vez, outro símbolo da Igreja do Evangelho Quadrangular, baseada dentro da Bíblia. Nós pregamos, nós evangelizamos que Jesus salva, que Jesus batiza com o Espírito Santo, que Jesus cura e que Jesus voltará. Isso tudo está biblicamente. Não é nada inventado, mas está aqui dentro da Bíblia e graças a Deus seguimos a Bíblia, entendemos a Bíblia e cremos nela. Amém? Ninguém tem dúvida? Tudo certinho aí? Glória a Deus por isso. Aí agora nós vamos conhecer a bandeira da Igreja do Evangelho Quadrangular. A nossa bandeira aqui, então, a gente vê que ela tem as franjas, nós vamos falar das franjas. Ela tem as cores, nós vamos novamente repetir as cores. Ela tem um quadrado, ela tem um número 4, ela tem uma Bíblia. Ok? Nós vamos falar de cada citação desta bandeira. Então, temos aqui, voltamos um pouquinho na história, quando a nossa fundadora, em 1930, isso está na revistinha que eu estou lendo, tá? Página 71. Em 1930, a Aimee Semple McPherson sentiu a necessidade de um estandarte que representasse a plenitude do Evangelho, mais adequadamente do que a respeitada bandeira cristã. Durante os primeiros 6 meses do ano seguinte, ela costurou a primeira bandeira quadrangular. A primeira fotografia dessa bandeira apareceu em julho de 1931. A Bíblia tem muito a dizer sobre a bandeira. Vamos lá em Êxodo 17:15. Lá em Êxodo 17:15 tem uma citação onde Moisés diz que o Senhor é a nossa bandeira. Todos acharam? E está assim: e Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é a minha bandeira. Em todos está assim? Não? Todos está assim? Amém. O Senhor é a minha bandeira. E louvado seja Deus por isso, porque a Aimee, acredito, inspirada pelo Espírito Santo, ela falou: temos que ter uma bandeira para representar a Igreja do Evangelho Quadrangular. E aí, ela foi lá e costurou a nossa bandeira. E vamos nas primeiras citações. As franjas. Então, tem uma citação da revistinha, estou lendo, tá? As franjas. Lembram as franjas que o Senhor ordenou que os israelitas usassem ao redor da extremidade de suas vestes. O propósito dessa franja era ajudar os israelitas a lembrarem e cumprirem os mandamentos de Deus. Ao olharem para ela,
as franjas ainda podem ser compreendidas como dons do Espírito. Está em Números 15, 38, 40. Nossa igreja tem uma base bíblica em tudo, graças a Deus. Então, vamos lá, em Números 15, 38 ao 40. Então, vejam que coisa interessante. Lá em Israel, houve essa citação de Deus para que eles, todas as vestes deles, eles colocassem em suas vestes as franjas. Essas franjas, elas tinham esse símbolo de fazer com que eles cumprissem e eles não esquecessem dos mandamentos que Deus tinha ordenado a eles. Hoje em dia, a gente tem o quê? Nosso celular, nosso despertador lá, né? Desperta isso aqui, reunião tal hora com fulano, consulta médica com ciclano. Uma coisa básica, mas tem algo para nos lembrar. Agora eu fico imaginando, essas franjas numa roupa, eu tenho uma blusa de franja que é muito difícil eu usar porque ela enrosca em tudo. Tudo que simplesmente passou, enroscou. Eu fico imaginando os israelitas com aquelas franjas aqui na cabeça, ou aqui, onde eles passassem, aquilo enroscava, fazia o quê? Eles se lembrarem da ordenança que Deus deixou, para cumprir o mandamento. Né? Isso é, assim, fantástico. Vamos lá, ler aqui em Números 15, do 38 ao 40. Diz assim: fala aos filhos de Israel e diz-lhe, isso é Deus falando a Moisés, tá? Fale aos filhos de Israel e diz-lhes que nos cantos das suas vestes façam franjas pelas suas gerações, e as franjas em cada canto, presas por um cordão azul. E as franjas estarão ali para que, vendo-as, vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor e os cumprais. Não seguireis os desejos do vosso coração, nem os dos vossos olhos, após os quais andais adulterando. 40. Para que vos lembreis de todos os meus mandamentos e os cumprais, e santos sereis a vosso Deus. Amém. Aimee, baseada na palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, fez o que na nossa bandeira? Franjas. Essas franjas é para quê? Era lá só para os israelitas. Mas a Aimee fez o quê? Não é só para eles não, meu Deus. Tem um mundão de povo aí que precisa lembrar, cumprir seu mandamento. Está aí as franjas na nossa bandeira. Quando você vê, se você não sabia, ficou sabendo. Se você já sabia, glória a Deus por isso. Mas as franjas na bandeira têm esse único significado, para que nós lembramos e cumpramos os mandamentos do nosso Deus. Dúvidas? Amém. Depois nós temos lá novamente as cores. Então, nossa bandeira, ela tem as cores lilás, vamos ver, lilás ou púrpura ou roxa, azul, amarela e vermelha. Todos veem? A púrpura, o que nós já conversamos sobre ela? Ela é a que nos informa a cura. É a cura, irmãos? A volta de Jesus, aleluia. O azul, batismo no Espírito Santo. A cura divina. Amarelo, amém, batismo no Espírito Santo. E o vermelho? A salvação, aleluia. Ó, esses alunos, nota 10. Então, essa simbologia das cores é para que nós lembrássemos de todos esses estatutos que nós falamos. Jesus salva, Jesus batiza no Espírito Santo, Jesus cura e em breve voltará. Aí depois vamos falar aqui o número 4. O número 4 na nossa bandeira aqui, ele tem um significado.
Não está aqui de 4 por ser só quadrangular. Mas esse 4, ele está aqui nos ensinando para que nós possamos lembrar do ministério de Jesus. Então, que Jesus salva, que Jesus batiza no Espírito Santo, que Jesus cura e que Jesus em breve voltará. Então, todas as vezes que você vê o número 4 na nossa bandeira, é esse significado. Alguém está com dúvida? Mas tem a professora Lelinha aqui, ó. Ela é mestre. Depois, nós temos o quadrado da nossa bandeira. Esse quadrado também, ele tem uma... Estou aqui já. Esse quadrado também, estão vendo o quadrado? Esse quadrado, ele também tem uma significância. O significado dele diz assim na nossa revista. O campo superior da bandeira mostra um 4 sobre um quadrado, sobre a Bíblia. O número 4 lembra o ministério de Jesus como Salvador, aquele que batiza, aquele que cura e o que o rei vindouro. Esse é o número 4. Agora, o quadrado indica que jamais ousaremos facilitar as coisas ao proclamar e experimentar este evangelho completo de Jesus Cristo. Então, o quadrado, ele vem nos ensinar que nós não vamos facilitar nada. Jamais você vai se ousar facilitar o evangelho de Cristo. Não existe aquela facilitação. Ah, irmão, não tem problema, você está no pecado, mas Jesus vai levar você para o céu. Isso é facilitação. Concordam comigo? Ah, irmão, não tem problema, você fuma, mas o Espírito Santo atua na sua vida. Opa, estou facilitando a vida dele porque eu sou o juiz dele, por acaso? Ah, você pode beber, você pode prostituir, mas que Jesus te ama. Estou facilitando o evangelho, né? Esses dias eu ouvi uma citação, a pessoa falando assim, para trazer, né, a pessoa falava, traga o dinheiro, que esse dinheiro vai te salvar. E aí você fica, né, oh meu pai, misericórdia. E quantos estão cegos achando que é um dinheiro que realmente salva a vida dele, né? Por quê? Não tem base bíblica, né? Se a gente for ler aqui, não tem base bíblica, a salvação não é isso. Estar em Jesus não é algo facilitador. Então, esse quadrado na nossa bandeira, ele nos ensina que jamais nós vamos facilitar as coisas a proclamar ou a experimentar o completo de Jesus. Depois, nós temos a nossa Bíblia, né? A Bíblia, ela é de fé. A Bíblia é a experiência a qual nós nos baseamos em tudo. Não fala que a Bíblia tem até receita lá? Se você misturar farinha com azeite não vira pão? A Bíblia é a nossa base. Se nós não pegarmos a Bíblia como uma base, nós vamos meio que sair do propósito que o Senhor Jesus preparou para nós. Nós estamos aqui estudando uma história e uma vida de Aimee, de quando fundou a igreja, mas nós começamos a ler a palavra de Deus e nós verificamos que Deus a usou, mas ela foi usada e tudo está fundamentado dentro da palavra de Deus. Ela não criou, irmãos, vamos pintar de vermelho, amarelo, azul e roxo. Essa é a cor da quadrangular. Não, Deus mostrou como que teria que ser. E daí veio-se trabalhar, tanto é que se a gente aí pegar, né, podemos dizer, 70 anos da Igreja do Evangelho Quadrangular, ninguém nunca usou em falar, vamos mudar a bandeira. Vamos tirar as franjas da bandeira, que isso já não se usa mais, vamos tirar a Bíblia, os 4, o quadrado, a cruz. Ninguém nunca mexeu. Por que ninguém nunca mexeu? Porque é de Deus. Aquilo que Deus criou, o homem não toca.
Quando é o homem que cria, muda. Passa-se 5 anos, vamos modificar, vamos incrementar aqui, agora já não usa mais assim, agora usa daquele outro jeito. As coisas de Deus não. 70 anos. E ainda a igreja do Evangelho Quadrangular, é Jesus Cristo salva, batiza no Espírito Santo, Ele cura e Ele em breve voltará. As cores da nossa bandeira continua sendo vermelho, azul, amarelo, azul e roxo. Mudou? Durante esses 70 anos, alguém já viu essa mudança? Não vai haver, porque foi Deus quem estabeleceu. E o que Deus estabelece, o homem não muda. Amém? Glória a Deus por isso. Depois, para fechar aqui a nossa bandeira, nós temos o símbolo da cruz. A cruz aparece no campo da bandeira, no ponto mais alto, informando o evangelho de redenção. Então, é na cruz que nós temos a redenção dos nossos pecados. Amém? É na cruz que nós nos rendemos ao Senhor Jesus e ali nós deixamos aquela velha vida e vamos ter uma nova vida em Cristo Jesus. Amém? Dúvidas, meus queridos? Expliquei direitinho? Espero que sim. Você aí de casa, se tiver dúvida, pode enviar aí no chat, que os pastores aí encaminham depois para nós respondermos. Acredito que eu tinha que falar dessa palavra sobre a história de uma vida, né, que é a Igreja do Evangelho Quadrangular. Espero que tenha aí alcançado a todos e todos tenham compreendido. E é isso. Se ninguém tem dúvidas, nada? Vocês estão me surpreendendo. Glória a Deus por isso. Amém. Vamos orar então para nós encerrarmos. Amém? Todos vão ficar de pé em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Grande és o Senhor. Grandioso Deus, eterno Pai, te louvo, te agradeço e te bendigo, querido Senhor, por este momento, Pai, que passamos reunidos aqui, juntos, ó Deus, aprendendo mais de Ti, aprendendo, Senhor, a história da Igreja do Evangelho Quadrangular, Pai. Pai querido, abençoe a cada um que está aqui presente, a cada um que está em casa, visita todos, ó Pai. No dia de hoje, que é dia dos pais, seja com todos eles, dando saúde, paz, sabedoria, Senhor. Nos dê, Senhor, um domingo, Senhor, abençoado. E que à noite, Senhor, todos nós possamos estar reunidos na Tua casa para louvar-Te e adorar. E em nome de Jesus, eu oro e Te agradeço. Amém. Amém.